Quero cumprimentá-los mais uma vez na graça e na paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé e vamos juntos ler os versículos que serão alvo de nossa exposição nessa noite, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, versículos 39 até o versículo de número 52. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, versículos 39 ao 52. Pela graça do Senhor, estaremos hoje encerrando ou concluindo essa sessão introdutória do Evangelho que está contida no capítulo 1 e no capítulo 2. Quantos acharam? Amém. Então assim nos diz a palavra do Senhor. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e, então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviram o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Versículo 49 nos diz que ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E o versículo 52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quero convidar você a mais uma vez orar ao Senhor comigo, pedindo a Ele a sua graça sobre essa exposição. Que Ele fale conosco. Oremos. Sim, Senhor, pedimos a Ti, renovamos neste momento o nosso pedido, nossa súplica a Ti, para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, por meio do Teu Evangelho. Nós precisamos ouvir e compreender, de maneira que nós não queremos só ser ouvintes, queremos colocar em prática aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. De maneira que nós necessitamos que o Senhor desvende os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, da nossa mente, para que nós possamos entender, compreender, amar as maravilhas do Teu Evangelho. Que o Senhor possa, então, graciosamente falar conosco, desde o mais velho até o mais novo, segundo o Teu querer. Faz isso, Senhor, para a Tua própria glória e para o nosso bem. Assim nós oramos, esperançosos e já agradecidos em Teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Os capítulos 1 e 2 do Evangelho segundo Lucas trazem uma introdução a este Evangelho e dão ênfase ao nascimento e à infância do Senhor Jesus Cristo. Apesar deste relato, neste terceiro evangelho, ser sucinto, ser breve, nenhum outro evangelho traz mais informações sobre os primeiros anos do Senhor no seu ministério terreno do que este evangelho que nós estamos expondo. E é, obviamente, de suma importância para mim e para você que entendamos o que o Evangelho está nos revelando aqui.
Porque muitas pessoas simplesmente não conseguem compreender a mente de Jesus. Existe uma parcela de pensadores na história que chegam a dizer que era possível que Jesus tivesse um distúrbio de personalidade, porque ora ele fala uma coisa, ora ele fala outra, e o fato é que infelizmente tem muito cristão que, por exemplo, olha o Senhor Jesus abrindo a sua boca como o eterno Filho de Deus e dizendo, na casa de meu Pai, e depois olham o Senhor Jesus como homem verdadeiro que era, dizendo, tenho sede, e muito cristão fica confuso. Isso foi uma coisa que acompanhou o Senhor Jesus ao longo do seu ministério terreno, essa incompreensão acerca da sua pessoa, e infelizmente perdura até os dias de hoje. Nem mesmo no momento da sua crucificação, ele foi respeitado. Havia uma ignorante, uma irônica expectativa de alguém que dizia, se você é o Cristo, por que você não desce daí? A mente rejeita quem Jesus é. Mas a passagem que nós lemos, essa passagem separada para a exposição de hoje e que encerra esta introdução, traz para mim e para você, igreja, um rico recorte do que foi a juventude de Jesus. Nós acabamos de sair do relato do seu nascimento e o evangelista Lucas já traz um relato quando ele tem 12 anos de idade. Olhe para a sua Bíblia, por favor. O versículo 39, nós lemos e nos diz que depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. É interessante você atentar que, apesar de todos os episódios, todos os eventos que marcaram, que envolveram os primeiros dias de Jesus, mesmo quando ele estava sendo concebido no ventre de sua mãe, que eventos foram esses? Deixa eu te lembrar, as anunciações maravilhosas, a sequência do seu nascimento, a sua circuncisão, a apresentação dele no templo. Ainda existem outros eventos maravilhosos que não estão descritos neste evangelho, mas estão descritos em outros. Por exemplo, antes desse momento acontecer e deles retornarem para a Galileia, para Nazaré, eles precisam fugir para o Egito para que ele não morra pelas mãos de Herodes. Apesar de todas essas circunstâncias, esses eventos marcantes, o evangelho simplesmente nos diz que após tudo isso, após a fuga para o Egito, depois você pode ler Mateus capítulo 2, eles simplesmente voltam para a pequena Nazaré, para a Galileia mais longínqua, a Galileia dos gentios. O menino Jesus, segundo está sendo informado pelo Evangelho para mim e para você, ele vai passar toda a sua infância e juventude no anonimato. E eu quero que você grave essa palavra para o fim dessa exposição. No anonimato. Ele vai ficar dos 12 aos 30 anos. Mas o fato dele estar no anonimato, segundo a revelação do Evangelho, não significa dizer que ele estava esquecido. O versículo 40 nos fala sobre isso. Diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O Evangelho, no versículo 40, está nos dando provas da verdadeira humanidade de Jesus. Ele foi gerado de maneira sobrenatural, nós já vimos isso, foi o Espírito Santo de Deus que envolveu Maria e gerou esse ente santo em seu ventre. Então ele foi gerado de maneira sobrenatural, mas ele cresce de modo natural. Por quê? Porque ele é verdadeiramente homem. Ele cresceu. Só que o Evangelho nos dizendo que Jesus cresceu, que ele crescia, não necessariamente o Evangelho está nos dizendo que o seu crescimento implicava em fraqueza. Não. O seu crescimento não implica em fraqueza. O seu crescimento implica em verdade. E ele crescia basicamente em dois aspectos importantes. Dois aspectos necessários para o crescimento de qualquer ser humano. O primeiro aspecto é o aspecto físico. Ele crescia em saúde, em força. É bem verdade que alguns de nós nasceram com deficiências, sabemos disso. O Senhor Jesus tinha um ministério a cumprir neste mundo, e era necessário que fisicamente ele estivesse bem, pleno de
todas as suas capacidades físicas. E o Evangelho está nos dizendo que, como verdadeiramente homem, ele crescia e se fortalecia fisicamente. Mas, em segundo lugar, o versículo 40 nos diz que ele também crescia em sabedoria. Ele era cheio, ele era literalmente preenchido com conhecimento e com sabedoria. É muito importante que você faça uma distinção entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento ele pode ser adquirido, não é? Em grande volume, inclusive, para aqueles que são estudiosos. Mas a sabedoria, que é a aplicação adequada e correta do conhecimento, isso pouca gente sabe. É por isso que tem gente que tem muito conhecimento na cabeça, mas pouca sabedoria na forma de agir. O texto está nos dizendo que ele crescia como homem fisicamente, mas ele também crescia como homem intelectualmente, emocionalmente. Ele estava amadurecendo. E a construção grega, nesse versículo 40, dá clara conotação de que esse crescimento dele era gradual. Era um crescimento que ia sendo processado como em qualquer ser humano comum, gradualmente. Muito interessante isso que o Evangelho está nos dizendo, muito rico. O Evangelho está nos dizendo que ele era realmente, verdadeiramente homem, mas também nós sabemos que ele é verdadeiramente Deus. O Evangelho já anunciou isso para nós e vai anunciar em outras exposições. Mas a sua divindade, de maneira alguma, alterou a sua humanidade. Adulterou, se misturou. Jamais. Há uma perfeita união entre a sua natureza humana e a sua natureza divina. E nós vamos poder pensar mais sobre isso ao longo das exposições do Evangelho. Em passagens como, por exemplo, ele se levantar no barco e dizer à tempestade e aos ventos que se acalmem. E os discípulos perguntarem, quem é este que até a natureza, até o mar lhe obedece? Vamos ver o aspecto perfeito da sua humanidade quando ele se depara com a situação da morte do seu amigo Lázaro. E o texto diz que ele chorou. O mesmo Jesus Cristo, perfeitamente homem que chorou, pouco tempo depois diz, removam a pedra, Lázaro sai para fora. Vamos ter oportunidade de pensar e de meditar na sua natureza humana e na sua natureza divina, perfeitamente unidas na sua pessoa. Isso é uma doutrina tão profunda que, graças a Deus, que nós temos todo o Evangelho para meditar e para aprender nela. Mas, voltando para a exposição de hoje, porque esse tema faz o meu coração bater mais forte, a sua natureza divina e a sua natureza humana não se conflituaram na pessoa única do Senhor Jesus Cristo. Ele era verdadeiro homem que precisava crescer. Jesus Cristo, enquanto Deus, não nasceu andando. Ele não nasceu falando. Enquanto homem, ele precisava aprender, ele precisava passar por processos cognitivos, de conhecimento, de aprendizagem, enquanto ele crescia. E os seus pais se dedicaram nisso. Os seus pais se empenharam nessa curta narrativa do capítulo 2 do Evangelho, segundo Lucas. Nós vemos o empenho dos seus pais, mas também nós vemos aqui no versículo 40 o favor de Deus, a graça de Deus sobre os pais e sobre Jesus. Deus estava concedendo, a sua graça estava concedendo crescimento a este menino, crescimento integral, físico, emocional. Nós precisamos, irmãos, meditando no que fala o versículo 40, admitir mais uma vez que naturalmente nós temos aversão, horror a rotinas. Nós precisamos ser honestos e pensar que se uma rotina nos é imposta, e se ela for uma rotina simples, modesta, a tendência natural do nosso coração é até se submeter a essa rotina temporariamente. Mas logo essa rotina, aquilo que se torna parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, se não é pomposa, se não tem grandes novidades, grandes movimentos, a tendência é eu e você rejeitar essas rotinas. E como isso acontece, por exemplo, no culto a Deus? Na dinâmica da igreja. Ah, não, eu não vou não. Eu não vou para a reunião de oração não, porque eu já sei como é que vai acontecer. Eu já sei como é que o presbítero vai dirigir a oração, o diácono vai dirigir.
o estudo bíblico, não, eu já sei já. Ah, essa passagem eu já sei, já ouvi muitas pregações sobre essa passagem. Nós temos verdadeira aversão à rotina. Nos nossos casamentos, por aí vai. Só que eu quero chamar a atenção para você de um pensamento famoso de Chesterton. Ele fala que a coisa mais extraordinária do mundo é o homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. De fato, o que o Evangelho está nos apresentando é que o fato do Senhor nos conduzir por caminhos simples, modestos, rotineiros. O fato do Senhor nos conduzir por caminhos silenciosos, que aparentemente nada está acontecendo. O fato do Senhor nos conduzir por rotinas, que às vezes são longas, são um longo caminho, não significa dizer que a graça de Deus não está sobre nós. Jesus ficou no anonimato por 18 anos, mas a graça de Deus estava com ele, fazendo com que ele crescesse. Você pode hoje estar se perguntando o que eu estou fazendo da minha vida, me submetendo a rotinas, ir para a igreja. Eu não tenho visto muita coisa acontecer, eu não tenho visto algumas coisas que eu gostaria tanto que acontecesse. Essa rotina não é proveitosa para mim, eu vou procurar uma rotina mais movimentada, que mude um pouco a circunstância da minha vida. Deixa eu fazer uma rápida aplicação aqui para o casamento, né? O mundo diz que você deve apimentar o seu casamento, que você deve quebrar a rotina do seu casamento. Isso está errado, viu, irmão? Viu, irmã? Sabe por que o mundo diz isso? Porque o mundo não trata o casamento como o casamento deve ser tratado. Então eles acham que pontualmente a rotina deve ser quebrada. Não, você deve agradar o seu esposo sempre. Deve buscar estar diante de Deus para agradar o seu esposo todos os dias do seu casamento. Surpreender a sua esposa, levar chocolate um dia, paçoca no outro, pirulito, e ela vai ficar, rapaz, eu não sei o que ele vai trazer para mim hoje. Não existe rotina imperfeita no casamento. O que existe são casamentos que não são vividos como o casamento deve ser. Então, o fato do Senhor nos conduzir em rotinas, como eu disse, muitas vezes silenciosas, não significa dizer que a graça dele, que a bênção dele não está sobre nós. E aí eu quero chamar aqui a sua atenção para um pensamento. Prefira que o rosto de Deus se volte para você a ser considerado celebridade pelos homens. Essa conclusão eu cheguei para mim mesmo. Prefira que o rosto de Deus se volte para você e que a graça e que a bênção silenciosa de Deus esteja sobre você, do que você ter o aplauso dos homens, do que você estar caminhando no curso deste mundo. Deus vai abençoar você, mesmo que seja no anonimato, se você se colocar diante dele. Então, o versículo 41 e 42, o Evangelho nos acrescenta que todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, diz o versículo 42, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. É interessante porque nós acabamos de ver que a bênção de Deus estava sobre Jesus e sobre sua família, sobre o trabalho dos seus pais. Mas é interessante olharmos para esses dois versículos, porque a bênção, o favor de Deus, não fazia com que os pais de Jesus se acomodassem. Nem, muito pelo contrário, nem que eles retrocedessem na fé. Eles tiveram uma série de manifestações sobrenaturais, eventos ímpares. Eles estão vendo o seu filho crescer, eles estão percebendo a bênção de Deus sobre a família, e ao invés disso fazê-los esmorecer, se acomodar, está tudo tão bom, é outra coisa, né? Outra falácia que se fala muito dentro da igreja. Não, às vezes Deus não abençoa, porque se Ele abençoar, o crente vai se acomodar. Não vamos falar sobre isso, não vamos entrar muito nessa questão, porque senão a mensagem vai embora. Eu vou ter que dividir em duas mensagens. Mas o Senhor, Ele abençoa, e você deve prestar contas sobre o que a bênção de Deus tem feito na sua vida. Deus não é culpado por abençoar você e você não honrá-lo com a bênção que Ele lhe deu. Mas voltando para a mensagem, para especificamente o que o texto está nos dizendo, eles não se acomodaram. Eles continuavam dedicando tempo para adorar a Deus.
Eles continuavam dedicando dinheiro. Era viagem de 4 ou 5 dias, custava. Eles continuavam dedicando esforço. E havia uma rotina. Anualmente eles faziam isso. Como família, eles se apresentavam diante de Deus para adorar. Eles não estavam gastando dinheiro, gastando tempo, porque eles iam buscar o prêmio da loteria. Eles estavam apenas dedicando tempo, dinheiro, esforço para cultuar, para adorar a Deus. É interessante que os judeus dispersos da diáspora, eles tinham a convocação pela tradição, pela Mishiná, de 3 vezes no ano, pelo menos, voltar a Jerusalém, para celebrar as 3 grandes e principais festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Só que o fato é que famílias pobres e que moravam muito longe, elas geralmente não conseguiam ir para essas 3 festas. Então, selecionavam uma que geralmente é aquela que é considerada a festa mais importante dos judeus, que é a festa da Páscoa. Só que por que eu digo isso? Os homens tinham essa obrigação de viajar 3 vezes ao ano. As mulheres não. Mas, apesar das mulheres não serem obrigadas, o texto está nos dizendo que Maria acompanhava José para adorar. Não porque ela era obrigada a fazer isso, pelo ditame da tradição ou da lei, mas porque ela era uma adoradora do Senhor. Os nossos atos de adoração, o que nós estamos fazendo aqui? Escute bem isso. Eles devem ser racionais. Leia lá Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que você não vai ter dúvida, caso você tenha alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar. Então, os nossos atos devem ser racionais. O que significa? Eles devem ser oferecidos atos de adoração, oferecidos com entendimento. Mas que entendimento é esse? O entendimento que a palavra nos traz. Então, é assim que deve ser o seu ato de adoração. Mas isso não significa que o seu ato de adoração não deva ser espontâneo. Nós que temos uma tradição congregacional, reformada, nós temos muita dificuldade com essa palavra espontânea. Porque a primeira ideia que nós temos é que espontâneo é desordenado, é bagunçado. Só que quando você vai olhar no dicionário, espontaneidade é o que está acontecendo com Maria. É o que Deus quer que aconteça comigo e com você aqui neste culto hoje. Espontâneo é algo não artificial. É isso que o dicionário diz. É algo natural. É algo que é feito de maneira sincera. Algo espontâneo é algo que é feito além da obrigação. Algo que é apresentado a Deus, trazendo para o culto voluntariamente. Aí você consegue entender por que o culto ao Senhor é um dever, é uma obrigação, mas ao mesmo tempo o culto a Deus deve ser apresentado espontaneamente, com alegria, com todo o nosso ser. O nosso amor a Deus, ele não é uma obrigação, é um dever, porque Ele nos criou, porque Ele nos salvou, mas também é para nós uma grande oportunidade e um grande privilégio, porque nós podemos adorá-lo e nós podemos amá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então o nosso culto deve ser espontâneo. Nesse aspecto de servir a Deus e de cultuar a Deus, nós temos mais uma coisa a aprender. Devemos nos apoiar mutuamente. E aqui eu quero especificamente falar novamente para a família. Esposas e maridos devem apoiar-se mutuamente no culto a Deus. Pais devem apoiar filhos. No aspecto da igreja, nós, irmãos, devemos nos apoiar e nos estimular e nos encorajar para cultuarmos a Deus. Sim, isso é uma verdade que nós sabemos. Porém, cada um de nós é chamado por Deus individualmente para apresentar o seu culto espontaneamente, livremente, de todo o coração. O que isso significa? Que o seu esposo existe para apoiar você, esposa, no seu culto a Deus. Você, filho, filha, no seu culto a Deus. Porém, você tem uma responsabilidade pessoal de apresentar o seu culto a Deus. Maria acompanhava José nesses atos de adoração, espontaneamente, não por obrigação. Então o texto falou que ao completar 12 anos, eles levaram Jesus para participar desse ato de adoração em família. Na cultura hebraica, o rapaz, quando completava 13 anos,
ele passava por uma espécie de cerimônia de iniciação. É mais ou menos assim. É como se na infância, recém-nascido, ele fosse circuncidado e ele fizesse a sua profissão de fé publicamente diante do povo da aliança quando ele alcançasse os 13 anos. Mais na frente, isso vai ser chamado como bar mitzvah. É mais conhecido dessa forma no tempo moderno. Então, aos 13 anos. Só que aos 12 anos, o rapaz já era levado pela família para começar a se inteirar dos atos de adoração, a começar a participar desse processo de preparação que ia culminar nos seus 13 anos. E o texto fala então que Jesus, aos 12 anos de idade, ele foi levado para participar desta celebração, da Páscoa. Eu quero chamar a sua atenção ao que o Evangelho está também comunicando a mim e a você. Você consegue perceber Jesus indo à Páscoa, indo à celebração da Páscoa? Consegue perceber o Cordeiro de Deus, que foi enviado para tirar o pecado do mundo, indo para a celebração da Páscoa? Aquele que foi enviado para a libertação do seu povo do pecado, presenciando o primeiro ato de adoração do Salvador, foi presenciar a rememoração da libertação do Egito, da escravidão. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Ele estava lá, em Jerusalém, caminhando em meio às multidões. Ele estava caminhando em meio aos inúmeros sacrifícios pascais. Aquele menino de 12 anos estava caminhando em meio a todo aquele derramamento de sangue. Quem está caminhando? É um menino de 12 anos? Não, é aquele que será imolado, que terá o seu sangue derramado para salvar o seu povo. Ele está caminhando pelas ruas de Jerusalém. Ele foi celebrar Páscoa com a sua família. O Evangelho está comunicando a mim e a você que nós nunca, em hipótese alguma, devemos duvidar, menosprezar a providência de Deus. Porque a providência de Deus estava lá, em Jerusalém, e o povo nem se dava conta. O Senhor tem coisas a fazer na sua vida, e Ele tem poder para fazer. E possa ser que a resposta de Deus para a sua oração já esteja do seu lado, assim como Ele fez com Daniel nos seus 30 dias de oração, só que você não sabe ainda, você não conseguiu enxergar ainda. Ele está lá caminhando, vendo aquele sangue ser derramado. Quem? O Cordeiro de Deus. Nunca duvide da providência, da mão perfeita da providência de Deus, porque Ele sabe o que você necessita e Ele tem poder para dar exatamente o que você necessita. Então, no versículo 43, até o 45, o texto avança nos dizendo que, terminados os dias da festa, celebraram a festa. A família celebrou a festa. Ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Você sabe que os dias da festa da Páscoa eram uma semana, 7 dias completos. Terminou os dias da festa, eles estão voltando. E pelo costume da época, e os mais fiéis historiadores, como Flávio Joséfo, era comum que as grandes caravanas, que às vezes eram compostas por vilas inteiras, por pessoas que eram vizinhas, que se conheciam e viajavam dessa forma para evitar qualquer tipo de investida de saqueadores ao longo da viagem. Então, havia uma organização. As mulheres e as crianças iam um pouco mais à frente e os homens, eles iam um pouco mais atrás. Como Jesus tinha acabado de completar os seus 12 anos, ele tinha passe livre. Ele poderia tanto ir com a mãe lá na frente com as crianças, como ele poderia vir atrás com o seu pai. Mas o texto fala que não aconteceu nenhuma coisa e nem outra. É muito possível que Maria achasse que ele estava com José e José achasse que ele estava com Maria, ou então os dois soubessem que ele não estava com nenhum e com o outro, mas poderia estar com algum vizinho, com algum conhecido, porque haviam conhecidos nessa caravana, mas o fato é que eles não encontraram, porque Jesus ficou em Jerusalém. O texto não está dizendo para mim e para você que Jesus fugiu, que Jesus se escondeu dos seus pais com o fim de fugir do controle deles para poder ficar em Jerusalém. Não.
a ideia é que houve realmente um lapso desses pais. Eles achavam que o filho estava na caravana, e então eles foram procurá-lo e não encontraram, inclusive entre os amigos. E então a conclusão é óbvia, né? Qualquer pai e mãe aqui faria a mesma coisa. Chegaram à conclusão de que ele só poderia estar em algum lugar, em Jerusalém. Então vamos voltar. Depois de um dia de caminhada, vamos voltar, e foi isso que eles fizeram. Deixa eu chamar a sua atenção para esse conjunto de versículos que nós acabamos de ler. Olhando para esses versículos, parece que nós estamos diante da gravação do Evangelho, e houve aqui um erro de gravação. Houve aqui vamos ter que deletar isso aqui, porque isso vai entrar nos erros de gravação lá no final do Evangelho. Mas não é isso. O que o Evangelho está nos dizendo é que famílias piedosas estão sujeitas a passar por problemas, a passar por apuros. Essa família, embora esse Evangelho não registre, tinha acabado de passar um período longo no Egito esperando Herodes morrer. Então eles saem do Egito, direto para sua casa, para não se deparar com um novo imperador que assumiu. Estão indo para Galiléia e mesmo assim veio outro problema por cima. O menino, cadê o menino? O menino fugiu, o menino desapareceu. E aí eu pergunto a você, dizendo que isso não é um erro de gravação do Evangelho, está aqui para nos instruir. Imagine se Jesus, nesse tempo que ficou sozinho em Jerusalém, ele fosse percebido por mercadores, observado, visto sozinho, tivesse sido capturado e tivesse sido vendido para um povo fora da Palestina. Acabou a cruz. Acabou a crucificação. Perdeu-se a esperança de salvação do povo, porque o Messias sumiu. Imagine. Você consegue imaginar? Não, você não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque Deus tem algo especial com aqueles com quem Ele fez aliança. Você sabe, porque o Evangelho comunica a você, que aqui todos esses fatos que estão acontecendo estão debaixo do controle soberano de Deus. E você vai ver no final da exposição que algo está sendo comunicado para nós de maneira muito profunda e muito importante. Aqueles que Deus tem aliança estão sob o seu cuidado. Aconteceu um problema com a família está em apuros. Eles querem saber onde é que está o filho, mas nada disso foge. Uma família piedosa pode passar por problemas, mas nada disso foge do cuidado e da atenção e da proteção especial de Deus. Se esse exemplo que eu estou dando, se esta aplicação que eu estou dando, com base nessa passagem, não for suficiente para você, depois vai ler lá em Gênesis a história de José, que de fato foi vendido como escravo. Se Deus estabeleceu uma aliança com você, crente, descanse, porque no final, tudo vai dar certo. Você está em apuros? Está com problemas físicos, financeiros? Está com problemas emocionais, espirituais? Está fraco na fé? Deixe-me dizer que se Deus estabeleceu aliança com você, no final, tudo vai dar certo. O Espírito Santo vai renovar você. A resposta de oração virá. Não estou dizendo que vai ser a resposta que você quer, mas a resposta de Deus virá para as orações que você apresenta a Ele e para as orações que você não tem nem forças para apresentar a Ele. Quantos podem dizer amém? No fim, tudo vai acabar bem. Tudo vai dar certo. Então, o versículo 46 e 47, eles decidiram voltar para Jerusalém e eles fazem isso. Versículos 46 e 47 diz que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviram o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. 3 dias depois, um dia de viagem, perceberam que ele não está. Outro dia de viagem, voltando, e no 3º dia de procura, eles o encontraram. Porque está sendo dito para nós que após a Páscoa, que após encerrar a festividade, 3 dias depois, os pais de Jesus o encontram. Por que será que após a sua imolação na cruz do Calvário, 3 dias depois, ele ressuscita? O que está sendo dito para nós aqui, nesse erro de gravação dessa família, não é por acaso.
Aqui existem fagulhas daquilo que o Evangelho está proporcionando para a minha vida e para a sua vida. São 3 dias, nem foram 2, nem foram 4. 3 dias os seus pais o encontram. 3 dias depois, Jesus é apresentado diante deles. E então, o Evangelho, para fechar o ensino ao meu coração e ao seu coração, diz que ele está no meio dos doutores, no meio dos sábios, no meio dos rabinos. E era uma oportunidade muito especial, porque por conta da festa da Páscoa, Jerusalém tinha ficado cheia e os principais mestres da lei estavam lá. O Senhor Jesus, ao que tudo indica, aproveita essa oportunidade, uma oportunidade ímpar, que ele certamente não teria lá em Nazaré, lá na pequena e escondida cidade de Nazaré. Então ele fica no templo e ele vai ter com esses doutores. E o método de ensino é esse que está aqui. Esse era o método de ensino principal: perguntas e respostas. E então eles começaram a trocar perguntas e respostas. Jesus, como aprendiz, como alguém que está sendo instruído, faz perguntas. E algumas formas de responder essas perguntas eram com outras perguntas. Então, algumas vezes lançavam perguntas para Jesus, e Jesus então começava a responder. E o texto fala que eles ficaram fora de si. É isso que diz essa palavra no original. Eles ficaram atônitos, eles ficaram impactados com a inteligência. O que o Evangelho está narrando é que o crescimento de Jesus, ele foi pré-ordenado por Deus. Foi pré-ordenado para que o nosso Salvador crescesse debaixo do decreto do Pai. É uma adolescente de apenas 12 anos que está respondendo a doutores da lei que estão ficando admirados. Como pode um menino tão novo? Porque nós talvez encontremos sabedoria similar em adultos, em homens entendidos e estudados da lei. Mas esse menino de 12 anos respondendo dessa forma, nós nunca vimos isso. Nós estamos impactados. Nós estamos fora de si. Por que isso? Porque aqui está o menino Jesus, um adolescente de 12 anos, aprendendo. Aqui está o eterno Filho de Deus, enquanto homem, aprendendo, crescendo. E como ser humano, ele demonstra aqui uma característica que deve ser encontrada em mim e em você: afinidade com o reino de Deus, sede das coisas do reino de Deus, sede da palavra de Deus, sede da casa de Deus. E alguém poderia dizer, mas não é muito jovem? Não, não é muito jovem. E aqui nós não podemos deixar de passar a oportunidade de falar sobre nossas crianças. Não consideremos nossas crianças jovens demais para se achegar e para serem cercadas com as coisas do reino de Deus. O texto fala que ele tinha inteligência nas suas respostas. É o final do versículo 47. De maneira que todos ficaram admirados até onde a mente de Jesus conseguia alcançar. Jovens, eu quero chamar a sua atenção para que vocês olhem para o menino Jesus e aprendam com o seu testemunho. É interessante que nós não vamos encontrar na narrativa do Evangelho a adolescência de Jesus. Ele crescendo com os seus 17, 16, 18, 20, 21. Mas aqui e em toda a narrativa do Novo Testamento nós só vamos encontrar o testemunho de que Jesus, ele não pecou. Então aquela história de que jovem tem que ser envolvido por coisas que o entretenham e não a palavra de Deus, porque afinal de contas são jovens e ainda não estão com a cabeça e com o coração voltado para isso. Isso não se sustenta pelo Evangelho. Isso não é cristianismo. Nós não vemos Jesus se rebelando contra os seus pais, não vemos Jesus fazendo isso aqui e nem vamos encontrar isso em nenhum lugar das Escrituras, porque ele era um jovem humano, que crescia e que se interessava pelas coisas do reino. Ele crescia física e crescia mentalmente, intelectualmente, crescia, a graça de Deus estava sobre ele. Mas aí muito jovem quer dizer, não, pastor, era assim porque Jesus é Jesus. É assim porque o Senhor é pastor. É assim porque os oficiais são os oficiais. Deixe-me dizer a você, não confunda, jovem.
Não confunda, meu irmão e minha irmã, as duas naturezas de Cristo. Não ache que Jesus era perfeito homem e que caminhava na presença de Deus pelo fato dele ser Deus. Não misture, não funda as duas naturezas. Aqui nós estamos vendo o menino Jesus, ser humano, perfeitamente homem, com sede da palavra de Deus. Da mesma forma, nossa alma deve ter sede de Deus, assim como a corça suspira pelas águas. Salmo 42, versículo 1. É isso que o Evangelho está novamente trazendo ao meu coração e ao seu coração, mas que já é instruído para a igreja desde o Antigo Testamento. Então, se nós almejarmos, ansiarmos, tivermos sede da presença de Deus, então a nossa mente vai ser abençoada, nós vamos crescer, nós vamos experimentar até onde o Senhor vai fazer a nossa mente alcançar, e nós vamos encontrar sabedoria em Deus. E vamos ser conhecidos, sim, como homens e mulheres que amam a Deus e que crescem na graça e na sabedoria e no conhecimento de Deus. Só que existe, como nós estamos vendo aqui nesses dois versículos, uma máxima, um ditado no mundo do fisiculturismo: sem dor, sem ganho. Já ouviram isso, não é? Para quem faz academia? Sem dor, sem ganho. O que essa máxima das atividades físicas está dizendo? Que sem você se esforçar, sem você pegar peso, sem você se cansar, sem você repetir a série, terminar, você não vai ter ganho, não vai ter progresso na sua atividade física. Esse princípio pode ser, por inferência, trazido para o Evangelho. Se você não buscar a face de Deus, você não será recompensado, não será galardoado, não crescerá na graça e no conhecimento do Senhor se você não buscar a sua face. O nome disso chama-se processo de santificação. Então, o versículo 48, o Evangelho nos diz que logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. A palavra maravilhados aqui é literalmente golpeados. E eu preciso dizer a vocês que a construção do texto não nos diz o motivo que eles se sentiram golpeados. Se foi a alegria de ter encontrado o Senhor, ou se foi o fato de encontrar o Senhor no meio dos doutores da lei, aquele menino de 12 anos, como se estivesse em casa. Eu sou adepto da segunda teoria, mas o fato é que eles foram golpeados. Literalmente significa isso. Eles ficaram literalmente em choque. Eles certamente não esperavam ver aquela cena. E a leitura do coração aflito daquela mãe é que foi algo feito de maneira proposital. Por que você fez isso conosco? Por que você fez isso conosco? Ela pergunta ao seu filho. A fala de Maria é natural. Seu pai e eu, nós estávamos aflitos. Ela está apresentando a sua queixa ao seu filho. Mas aí veja o que ele responde no versículo 49 e 50. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. O Senhor pergunta a eles: por que vocês estavam me procurando? Por que vocês gastaram tempo me procurando aonde vocês não me encontrariam? Essa é a resposta surpreendente do Senhor Jesus. Vocês já deveriam, é como se ele estivesse dizendo, ter entendido, ter percebido que só existe um lugar onde vocês vão me encontrar. Que existe um lugar que é especial, que é caro ao meu coração. E este lugar é a casa do meu Pai. É onde eu devo estar. É onde aqueles que me procuram devem me procurar. O que o Evangelho está dizendo para mim e para você é uma parte da revelação progressiva que começa nas tardes do Éden, quando Deus visitava seu povo. O seu propósito eterno de Deus é ter comunhão com o seu povo. É por isso que haviam as tardes, o crepúsculo, a sua visitação no Éden. Foi por isso que ele deu ordem para que se levantasse um tabernáculo no deserto. Foi por isso que mais adiante ele chama Davi e diz: do teu descendente eu vou levantar e vou fazer com que ele construa um templo para mim.
Foi por isso que ele, após a construção do tabernáculo e após a conclusão do templo, envia uma nuvem de glória para encher o templo, para encher o tabernáculo, porque o seu propósito eterno é estar em comunhão, em proximidade, em aproximação com o seu povo. E o Evangelho está dizendo para mim e para você, que aqui na plenitude dos tempos, o templo de Deus nunca foi tão glorioso. Não é uma nuvem embaçada que está no templo. Por que vocês me procuraram? Vocês não perceberam ainda que o meu lugar é na casa do meu pai? Não era uma nuvem embaçada. Não era mais uma coluna de fogo. A voz que está respondendo a Maria e José não é mais uma voz como trovão e como de muitas águas. Não, as sombras acabaram, não existe mais necessidade de sombra alguma. Quem está respondendo por que vocês me procuraram? O meu lugar é na casa do meu pai, é Ele em pessoa, é o eterno Filho de Deus, Ele está no templo. A sua voz agora pode ser ouvida nitidamente, e aqueles que ouvem a sua voz, que não é mais a voz como de muitas águas, ficam impactados. Porque a sua voz é cheia de graça, os doutores estão ouvindo a sua voz, e a sua voz ela é profundamente inteligente, o seu pensamento é inteligente, e a sua voz transmite graça. O evangelista João entendeu muito bem o que está acontecendo aqui. Ele vai dizer que nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito de Deus. O templo de Deus nunca foi tão glorioso porque ele está recebendo o glorioso e eterno Filho de Deus. Por que vocês me procuram? Por que vocês me procuraram em outro lugar? Vocês já deveriam saber que o meu lugar é na casa do meu Pai. Essa foi a resposta de Jesus. Deixe-me perguntar a você nessa noite. Você procura por Jesus? Você sabe onde encontrar? Segundo o texto, a resposta é muito fácil. Onde é que nós encontramos Jesus? Aonde estiver um cristão. Aonde estiver um cristão, ali está Jesus Cristo. Mas então, eu quero Jesus. Então, onde é que eu vou encontrar o cristão? A resposta também é fácil. Você encontra um cristão na casa de Deus. Lá é onde você vai encontrar Jesus. Lá é onde você vai encontrar o cristão. Lá é onde você vai encontrar o corpo de Cristo. Vizinha, você sabe onde é que está a irmã tal? Lá da igreja da Macaxeira? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é terça-feira. Deixa eu ver que horas são. 7:30 da noite, ela está na igreja. Pode ir que ela está lá, porque ela é uma cristã, porque ele é um cristão. É quinta-feira, 7:30 da noite, está na igreja. Você quer encontrar Jesus? Busca um cristão e lá você vai estar encontrando um pequeno Cristo. Uma parte do corpo de Cristo. Mas como alguém pode fazer parte do corpo de Cristo e menosprezar a igreja? Você quer encontrar Jesus? Então você vai encontrá-lo aqui, na casa do Pai, aonde o seu povo se reúne. É incoerente um cristão, uma cristã, negligenciar as atividades da igreja. Isso é incoerente. A pergunta de Jesus é exatamente isso. Por que vocês me procuraram em outro lugar? O meu lugar é na casa do meu Pai. Por que um cristão pode querer estar mais em outro lugar, na frente de uma televisão, do que na casa de Deus, quando a casa de Deus está aberta? Não há coerência. Deixe-me dizer a você, que está ouvindo a minha voz, que esse é o padrão do Evangelho. Você quer encontrar Jesus? Eu poderia responder de maneira mais resumida, né? Vá para a igreja, é o que o texto de maneira direta está ensinando. Vá para a igreja e você vai encontrar Jesus. Só que existe um caminho. Porque como o diácono Sherlock hoje perguntou, se nós tivéssemos decidido fechar hoje o prédio e cultuar lá na praça, nos reunirmos e prestarmos o nosso culto solene, como aconteceu em algumas ocasiões aqui na casa dos nossos irmãos presbíteros Jonas e irmã Dilene, ali estaria reunida a igreja. Ali você vai encontrar Cristo também.
Então é importante que eu e você assumamos a nossa responsabilidade. E se você, eu não sei, tem brincado de ser crente, que você olhe para o que o Evangelho está te ensinando hoje. Fui lá e ele não está na igreja, ela não está na igreja. Ah, seguramente é porque estava de plantão, ou porque estava trabalhando, ou porque tinha realmente coisas em casa que não poderia deixar de fazer, porque tem que acordar de 4 horas da manhã no outro dia, ou porque está enfermo, ou porque está doente. Foi isso. Mas um crente que não pisa na igreja uma terça-feira no mês, uma quinta-feira no mês, um crente que vem um culto solene por mês, que falta mais do que comparece, não, lá você não vai encontrar Jesus. Então o texto está nos apresentando aqui algo curioso. No momento todos entendem o que Jesus ensina e ficam admirados. Os doutores da lei estão ouvindo Jesus e estão compreendendo tudo que ele está dizendo, estão super admirados. Mesmo ele sendo tão jovem. Mas no outro momento, apesar de tudo que José e Maria já tinham ouvido, eles, no versículo 50, nos é dito que eles não compreenderam as palavras dele. Ainda existe algo que vai ser progressivamente revelado ao coração destes pais, e eles vão entender. Eles vão entender. Então, o versículo 51 e 52, esse trecho encerra dizendo que voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O Evangelho aqui no versículo 51 não está nos apresentando um Jesus com distúrbio de personalidade, como muitos no mundo acreditam, que ora é filho de Deus, ora é filho dos homens. Por que vocês me procuraram? Estou na casa do meu pai. E aqui ele está se submetendo. Não há nenhum distúrbio emocional. O que o Evangelho está nos apresentando é um Jesus Cristo genuíno, legítimo. O verdadeiro Filho de Deus e o verdadeiro Filho do homem. O fim de todo esse evento, o propósito de todo esse evento, a conclusão de todo esse evento é Jesus voltando para casa submisso. É apresentar um Jesus 100% homem, que veio para conquistar a nossa vitória na cruz, mas que não fez seleções sobre aquilo que iria submeter. Ele submeteu e, segundo o apóstolo Paulo, ele foi submisso e obediente até a morte. Mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se da sua glória eterna e ele foi submisso em tudo, sem cometer absolutamente nenhum pecado. A revelação do Evangelho faz isso nos corações. Faz isso que fazia no coração de Maria, segundo o final do versículo 51. O Evangelho revelado traz meditação, traz contemplação. Maria, mãe de Jesus, entesourava tudo isso que estava acontecendo, tudo isso que estava sendo dito no seu coração. Ela não menosprezava, ela guardava, ela entesourava no seu coração. O Evangelho está nos mostrando que todas as ocasiões, assim como aconteceu com essa família, todas as ocasiões dentro da vontade de Deus, da revelação de Deus, são oportunidades de nós aprendermos e crescermos. E Maria sabia disso. Por isso que o Evangelho faz questão de colocar essa observação. O Espírito Santo, para que ela entesourava isso no seu coração. E o final do versículo 52 diz que Jesus crescia. Novamente é dito a mim e a você, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Por que isso é importante? Porque, novamente, o Espírito Santo está dizendo isso para nós no final dessa passagem. Para novamente comunicar a mim e a você que o plano de salvação, ele foi perfeitamente arquitetado, projetado. Nada do que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, arquitetou, projetou, precisou ser visto. Nada deu errado. Não houve imprevistos a serem corrigidos de última hora. Não foi necessário. Era necessário que o nosso Salvador
fosse submisso, verdadeiramente homem perfeito, e ele foi, segundo o versículo 52, em sabedoria, em estatura e graça diante dos homens, diante da criação, diante dos anjos e diante de Deus. A partir daqui, como eu já disse, o Evangelho vai silenciar sobre a vida de Jesus até o início do seu ministério, aos 30 anos. Ele vai entrar em anonimato, na sua juventude, na sua adolescência, e ele, quando voltar à narrativa do Evangelho, quando ele voltar a aparecer, a partir do capítulo 3, já adulto, ele vai voltar para passar os 3 últimos anos da sua vida a pregar o Evangelho e ser assassinado por isso. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma última aplicação a alguns cristãos que às vezes se angustiam por causa do anonimato. Alguns cristãos entendem, e eu acho isso legítimo, que tem dons, que tem talentos, e tem um desejo muito forte no coração de sair do anonimato, de serem reconhecidos pela igreja. Deixe-me dizer a você que ansiedade, angústia, sentimentos mesquinhos têm penetrado no coração de muitos cristãos por causa disso, porque não sabem e não querem viver no anonimato pelo tempo em que Deus determinou. Muitos cristãos têm se perdido por conta disso. Eu particularmente vi isso acontecer muito. E observando, sempre procurei cuidar e ainda cuido do meu próprio coração, para não cair nessa tentação de querer publicidade e reconhecimento. O Senhor tem sido gracioso comigo. Mas deixa eu dizer a você, meu irmão e minha irmã, que eventualmente pode, volta e meia, ser assolado por angústia no seu coração, porque você quer servir a Deus, você quer sair do anonimato. Deixa eu dizer a você que assim como o Senhor Jesus viveu, aprenda com Ele. Você não é servo de Deus, não é crente em Jesus, aprenda com Ele a viver no anonimato. Faça isso. Olhe para Jesus, se submeta. Você não precisa nem fazer isso com Samuel, aprendendo com Samuel, que ficou à sombra de Eli. Faça isso com Jesus. Aprenda a viver no anonimato. E deixe-me dizer a você, aproveite, viu? Aproveite o anonimato. Porque se Deus chamou você para servi-lo em público, então se prepare. Aproveite esse tempo de anonimato para você se preparar e aprender a servir a Deus em humildade. E se prepare, viu? Se Deus chamou você para servi-lo em público, se prepare para ser exposto. Se prepare para ser julgado. Se prepare para sofrer injustiça. Se prepare para sofrer. Então, assim como o seu Senhor sofreu, não é? Então, se você quer um bom conselho, não seja apressado. Não seja apressada. Deixe Deus cumprir o seu tempo em sua vida. Se o seu coração se angustia pela publicidade, talvez, como os pais de Jesus, você não tenha ainda entendido adequadamente o que é o serviço no reino de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e que Ele nos instrua para o seu louvor. Vamos ficar de pé, vamos dar graças ao Senhor por esta mensagem e em seguida vamos responder professando a nossa fé através do resumo histórico, através do credo. Oremos ao Senhor. Deus, nós te rendemos graças pelo teu evangelho. Rendemos graças a ti, Senhor, porque o Senhor é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Rendemos graças porque era necessário um processo de crescimento, de formação, de amadurecimento do Senhor como pessoa, como ser humano. E tudo aquilo que era necessário, a boa mão da providência do Senhor fez. E aqui estamos nós, como fruto do teu trabalho, ó eterno Filho de Deus, ó eterno Filho do homem. Ajuda-nos a aprender com o teu viver, com o teu caminhar.
Ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira digna, de acordo com a palavra do Teu Evangelho, e que o nosso coração esteja submisso à Tua vontade, à Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.